Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui com a palestra 2 do Festival Ocidentes. E o tema da palestra 2 é a perspectiva do jovem preto no canto lírico, a identificação e a inserção no mercado. Então, hoje a gente vai conversar um pouco com os nossos artistas, a Zulu e o Túlio, que vão falar um pouco sobre a perspectiva deles enquanto jovens artistas em formação e, ao mesmo tempo, trabalhando profissional dentro e fora da música. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença e agradecer aos meus amigos por estarem aqui falando um pouco da vivência deles. Queria convidar primeiro o Túlio para falar um pouco sobre o currículo dele, apresentar um pouco sobre qual que é a vida dele enquanto artista, enquanto cidadão, uma pessoa cheia de faces e criatividade. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Prazer estar aqui nessa conversa, muito importante, né? Aliás, um tema sempre muito importante da gente falar. Eu sou Túlio Lopes, como a Amanda falou. Sou daqui de Taubaté, nascido em Taubaté, interior de São Paulo, que é próximo de São José mesmo. Minha história no canto lírico é, digamos que recente comparada com a vida artística de muitos outros amigos e colegas. Ah, eu iniciei os meus estudos, assim, profissionais, né, quando a gente vai escolher uma profissão, alguma faculdade. Eu sou técnico de informática e quando eu ingressei na universidade, eu me formei em publicidade e propaganda. Então eu sou publicitário, primeiramente, e trabalhava também com eletrônica. Então, trabalhei meu primeiro emprego por 8 anos foram trabalhando como técnico em eletrônica. Então, a música sempre esteve presente na minha vida, a música tanto popular, e principalmente também a música de concerto, a música erudita, que eu sempre gostei muito. Na minha casa a gente, sempre ouviu bastante. Então eu sempre gostei e sempre tive essa vivência muito próxima com a música erudita. Mas profissionalmente, como estudo, eu nunca tinha tido. Eu iniciei na música, os meus estudos de música, na adolescência ainda, aprendendo violino, que eu gostava muito de violino. Mas já cantava, sempre cantei na igreja. Então foi quando eu comecei meus estudos musicais, aprender nome de nota, aprender tempo e todas essas questões. Quando entrei na faculdade, parei com tudo, me dediquei só à faculdade, me formei. Depois trabalhando, isso foi em 2016. Por isso que eu falo que é bem recente minha história com a música, ah, enquanto profissional. Em 2016 que eu iniciei, no final de 2016, os estudos em canto lírico. Fiz o teste para um conservatório que tem aqui na minha cidade, é a Escola Municipal Maestro Fego Camargo, que é a única, é legal enfatizar também, que é a única escola municipal da América Latina que oferece as 4 áreas da arte, que é o teatro, as artes visuais, a dança e a música, gratuitamente. Então é um conservatório muito focado nas artes, e a gente aprende tudo da forma mais purista, talvez, mais clássica possível. Então eu entrei em 2016, no final de 2016, para estudar canto lírico aqui em Taubaté, na Fego Camargo. Já sou formado, me formei no final do ano passado em canto lírico. Ah, Nesse meio tempo também fui aprofundando a música, entrou na minha vida assim como um hobby, a música erudita, e eu fui fazendo teste para coros e grupos de ópera e para solos, trabalhos também. E nesse meio tempo acabou que eu saí dessa área que era da eletrônica, que era a minha primeira formação, a publicidade. Eu não quase não trabalhei, e já ingressei no mundo da música mesmo. Então, atualmente, eu trabalho só com música. Também me pós-graduei em canto, e atualmente eu trabalho dando aulas de canto e cantando, tanto como solista em óperas ou em coros daqui da região.
E é muito legal, porque o que era um hobby para mim, eu cantava por hobby, participava de muitos grupos por hobby, acabou se transformando numa profissão. Eu acho que de início é isso. Legal. E, Túlio, você falou uma coisa antes de eu passar a fala para a Zulu, que você costumava ouvir música de concerto em casa, né? E a gente sabe que não é uma realidade muito comum no nosso país, de uma forma geral, que a gente cresça tendo esse contato, essa vivência com esse tipo de repertório tão natural. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como que a sua família, a sua história convergiu com esse tipo de repertório aqui na região do Vale, em Taubaté. Então, a minha família sempre foi muito musical. A minha mãe cantou desde pequena em coro, ah, e tanto que eu sou apaixonado por sopranos. Acho que minha mãe, por ela ser soprano, então é aquele negócio, né, já cresci ouvindo isso. Ah, eu acho que isso é até uma das questões que eu acho que a gente vai debater mais à frente, mas isso, como você falou, é um caso um pouco diferente. Então, para mim é engraçado quando eu comecei a aprender música em si, aprender a teorizar a música, né, porque eu já tinha essa vivência que era familiar e apenas de gosto mesmo, gosto musical. E depois quando eu comecei a aprender, foi muito engraçado, porque é algo que para mim já era muito familiar. Então, eu conhecer as sinfonias, conhecer as suítes, as óperas, mas não fazia sentido do que estava acontecendo. Então, hã, eh, eu acho que, assim, na minha casa, a gente sempre teve essa cultura de ouvir música instrumental. Então, por isso que eu acho que a gente teve esse gosto, para poder apreciar e, assim, sempre que tem eventos tinham eventos aqui na cidade, eu gostava muito de ir. Então, tanto que eu comecei a estudar, na FEGO por conta de um concerto de música de câmara, que eu fui assistir um dia, e tinha uma hoje amiga minha, ela estava cantando e eu cheguei nela e falei: "Ah, vou perguntar como funciona, onde eles estudam", eu não sabia. Mas assim, a gente sempre estava nos eventos de música que tem aqui na cidade, na região, então a gente via: "Ah, tal orquestra vai vir tocar aqui na cidade, vai tocar em Campos do Jordão, vai estar tocando em São José. Dá para ir? Vamos". Ah, então tem programações no Sesc, a gente assistiu filmes com, trilha sonora tocada na hora. Então, isso é muito legal, porque já trouxe essa familiaridade com o repertório. Então, quando eu comecei a estudar, eu já tinha não tinha essa barreira de: "É esquisito, é estranho, tá longe de mim". Então, hã, mas assim, não sei de onde veio, porque na minha família não tem ninguém que trabalha com música de concerto. Muito legal. Agora, para a gente seguir um pouco as falas, queria pedir para a Zulu falar um pouco da história dela, do currículo dela, de toda essa potência que ela é artística e vocal. Boa noite, meu nome é Andressa, mas todo mundo me chama de Zulu. Tenho 28 anos, né? Eu comecei a cantar mais no samba, que meu pai cantava muito em samba, escola de samba, principalmente lá em Minas Gerais, né? Santos Dumont. Quando veio para cá, ele cantava muito samba e tal. Então, desde pequenininha nisso. E a música clássica entrou mais na minha vida quando eu fui pro ensino médio, que eu estudava no Estevão Ferri, e lá tinha um coral. E o maestro de lá era o Caio. E o Caio virou para mim e falou assim: "Ah, por que você não faz o teste pro coro jovem? Você vai se dar bem e tal". Eu falei: "Ah, ok". Eu fui, não sabia que era música clássica, não sabia como funcionava, eu pensava que era só mais para cantar um coral assim, meio clear. E quando eu fui vendo as aulas que lá ensinava a técnica,
teoria, solfejo, tudo assim, eu fui me encantando. Mas eu peguei firme mesmo depois de uma certa apresentação que a gente cantou Régua de Prames, que eu me apaixonei, eu falei, isso aqui que eu quero para mim. Aí foi quando eu comecei mesmo a estudar, a correr atrás, né, me aperfeiçoando. Hoje eu canto mais em coral, né, dou aula de canto também. E é isso. E fora da música, depois do ensino médio e até hoje, assim, a gente sabe que é difícil a gente, dentro da realidade que a gente tem aqui no Vale, sobreviver só com a música, né? Então, outras coisas que você estudou, outras coisas que você trabalhou, o que mais faz parte desse universo? Depois que eu terminei o ensino médio, né, trabalhei na Tento, na Tivit, trabalhei como aprendiz no Banco Itaú durante 2 anos, mas também não fiquei por causa da música, que eu quis seguir a carreira de música, e eu fui trabalhar com a minha irmã, que a minha irmã tem um salão de beleza, né, a cabeleireira, e trabalho com ela, então eu divido meu tempo com a música e no salão de beleza, eu trabalho como manicure. Aí eu fico nessa divisão assim. E você falou que seu pai é do samba e isso te levou para a música. Como é que era essa convivência? Como é que é isso hoje? Em relação ao samba, em relação a talvez mesclar esses dois universos? Se você ainda tem contato com a linguagem do samba ou se você, tipo, virou uma página e é focada só no repertório de ópera, no repertório sinfônico? O samba ainda continua, né? No churrasquinho de família e tal, sempre tem o samba. Mas eu me foco mais no clássico mesmo, né? Profissionalmente, assim, no clássico. Mas o samba, meu pai, ele cantava em roda de samba, ele tinha um grupo dele, né? Ia para barzinhos, assim, e tocava, cantava, ele tinha uma vozeirona assim. Escola de samba, toda vez que era carnaval, ele ia lá para cantar, puxava. Minha mãe era passista, né? Ela sambava também. Então, sempre foi assim, desde pequenininha. Minha avó, né, a mãe do meu pai, ela era baiana, né? Nas escolas de samba lá de Santos Dumont e tal. Então, a minha família sempre foi muito ligada com o samba. Carnaval, meu pai sempre cantando e tal. Também cantei na igreja, né? Que nem o Túlio, cantei também na igreja. Mas a minha formação sempre foi mesmo samba. O clássico entrou bem depois. Quando você fala que o Requiem de Brahms, que fez você olhar e sim, brilhar e falar, eu quero isso, o que fez? Vamos continuar nesse gancho aí da música popular, já que você vem de um outro universo para esse universo. O que fez você parar e analisar? Eu quero trabalhar com ópera, com música de concerto. E não assim, eu quero trabalhar com samba, ou quero trabalhar com música em geral. Teve essa distinção? Não teve? O que deu esse estalo aí que falou, esse gênero musical, esse estilo de cantar que eu quero? Nossa, o Reca de Prames não tem nem o que falar, né? Prames é um compositor incrível. E quando eu estudei ele, a sonoridade, a parte teórica dele, né? Que eu comecei a estudar análise harmônica, toda aquela estrutura, e você está no palco cantando, tem a questão da orquestra, é uma outra coisa, né? A sonoridade, o som, estudar uma outra língua, uma outra forma de técnica mesmo, né? Que é algo que eu nunca imaginei que eu ia ter a oportunidade de estudar, né? Que a música clássica, quando a gente pensa, a música clássica é pela condição financeira e tal, aquela condição né? Não é para mim, não é para mim. E você vê que você consegue fazer isso, você está no meio disso, é uma outra coisa, né? É um mundo que eu pensava que eu nunca ia estar participando. Mas por causa de um projeto daqui de São José dos Campos, né, o Coro Jovem, que abriu portas para muitas pessoas, é possível, fechou, é possível estar aí dentro. E é uma área muito ampla, é uma área muito linda. Você está em um concerto com orquestra, você
cantando no coro, ou você fazendo solo com o maestro, as aulas, é uma outra sensação, é uma outra coisa, né. É um universo muito amplo, né. E vamos pegar esse gancho aí do que você falou sobre a gente não se enxergar. A gente tem uma perspectiva de que a gente vive num país colonizado, um país miscigenado, embranquecido, né? Tem todas essas questões das misturas e da colonização. E a gente sabe que a ópera, a música de concerto, esse estilo de música religiosa, né? O concerto sacro, as cantatas sacras, elas estão fundamentadas num lugar muito específico, um lugar europeu, um lugar de pessoas brancas, um lugar onde se preza muito pela estética, né, até hoje. Então a gente, infelizmente, ainda ouve de muitos diretores coisas que tal imagem, né, pessoal, tal persona não pode fazer tal coisa porque isso não cabe dentro da estética imaginada lá em 1750 pelo compositor X. Então eu queria saber de vocês, começando pelo Túlio, um pouco de como você enxerga esse mercado brasileiro, não falo nem do mercado europeu, em questão de idade, em questão de inclusão, inclusão em todos os sentidos, né? Porque eu acho que a gente, quando a gente começa a olhar esse universo, a gente começa a perceber as pessoas que sempre estão lá. Então, inclusão das pessoas pretas, inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas indígenas que são parte do nosso povo, né? Então, como vocês enxergam isso? O nosso mercado brasileiro, para vocês, vocês acham que existe uma perspectiva de beleza, estamos cada vez sendo mais abraçados e incluídos? Ou não, ainda é uma briga muito grande? Ou não, a gente não é visto e não é ouvido? É, é até complexo começar a falar e elaborar algo que defina isso, porque eu acho que abrange muita coisa. Como você falou, né? A gente tem que voltar lá na origem do país Brasil, a forma como ele foi colonizado, explorado, escravizado, maltratado. Então, acho que isso reverbera muito no cenário que a gente tem hoje. Começando inversamente, eu acho que hoje em dia, atualmente, a gente se fala mais disso. Eu acho que isso é muito importante. Temos muitas vozes trazendo à tona esses temas e deixando eles mais claros para a sociedade. E eu vejo que tem surgido algumas iniciativas muito legais para a inclusão, aqui no caso ah, da nossa conversa aqui, especificamente, de pessoas pretas. Eu acho que isso tem surgido muitas ideias e pessoas que estão dando voz aos pretos na música de concerto. Tivemos no ano passado o concurso de Tatuí para criar o protagonismo do cantor preto. Tivemos aqui em Taubaté, inclusive, um projeto aprovado pelo PROAC, uma montagem de uma ópera, foi até premiada pela revista Concerto como o projeto Inovação do ano, feita exclusivamente 100% com elenco preto, produção preta. Então, entre outros projetos que a gente vê acontecendo pelo país afora. Então, nesse ponto, eu sinto uma esperança de que isso está sendo mais visto e cada dia mais eu acho que a gente vai conseguir esses espaços. Em relação ao mercado brasileiro, aí eu acho que tem um problema muito grande.
Em relação a gente ver, assim, as mesmas pessoas, eu acho que a gente tem um mercado muito pequeno, com bastante mão de obra. Então acho que a gente tem muitos cantores, muitos estudantes, que estão se profissionalizando, estudando, mas não tem um mercado para atuar. Então, você fica meio sem perspectiva. Eu acho que em relação às pessoas pretas nesse mercado, está muito ligado com a história do nosso país. A gente vê diversas manifestações artísticas que, em alguns casos, nem a gente considera como música e tudo mais, mas se a gente para pensar de uma forma diferente, a gente vê que quando os negros foram libertados, eles foram só jogados para fora. Então, tá bom, vocês não são mais escravos. Mas não houve nenhum plano de estruturação do país, de subsídio para essas pessoas que não tinham nada, né? Não tinham nada. Ah, então, infelizmente, a população parda e negra ainda é, é a maioria no país, mas nos palcos a gente não vê essa população. Eu acredito, posso estar errado, que nem é tanto. Hoje em dia, a gente não tem tanto preconceito, ele é um pouco mais ameno, assim, talvez um pouco mais velado. Mas eu acho que o negro muitas vezes não consegue nem chegar na porta do teatro para tentar alguma coisa. Porque ele tem, como a Zulu falou, né? Ah, a música erudita, ela tem essa questão de ser elitizada. Eu acho que eu sempre bato nessa tecla. A música erudita, ela não é elitizada para quem quer assistir, para quem quer consumir. Então, porque a gente tem todas essas casas grandes do país, eventos que são gratuitos, eventos que você paga uma meia, que você paga 5,50, 6,50, você consegue, de um lugar não tão bom, mas você consegue assistir, prestigiar esses eventos. Grandes eventos, ver grandes cantores. Então, para o público, eu vou muito contra isso de que uma arte elitizada. Eu não é. Mas ela não é tão acessível nessa questão de chegar até essas comunidades, onde geralmente a gente vê que tem mais população preta. Então, um jovem que nasce em uma comunidade muito carente, às vezes tem um projeto social que vai atingir e ele vai conseguir ter contato com isso, vai começar a estudar a música, mas muitas vezes não tem. Então, e a única forma que existe dessa população manifestar a cultura é através desses estilos musicais que a gente vê surgindo e também recebem muito preconceito, né, em cima deles. Então, eu vejo que a dificuldade da gente ver mais pessoas pretas é realmente essa distância que a escola, um conservatório, que um projeto tá dessas pessoas, para elas entenderem. Por exemplo, hoje, como eu falei no começo, né, eu trabalho 100% com música e eu dou aula de canto na rede municipal aqui da cidade. É muito claro, que a música de concerto, se chegar em 1% das crianças de hoje em dia, é muito, porque elas têm um acesso muito fácil a outros tipos de manifestações artísticas que não a música de concerto. Então, isso numa cidade ainda em escolas mais bem localizadas e tudo mais. Numa escola de periferia, é muito mais difícil, então, chegar a isso. Então, quando você não tem esse contato, você não tem essa perspectiva, eu acho que se torna mais difícil e esse cenário vai continuando, vai perpetuando, porque você não tem essa, por exemplo, se eu não tivesse esse contato com a música em casa, não sei se eu teria tido contato, se eu trabalharia hoje em dia com a música erudita, porque a grande mídia não veicula. Então, a gente depende mesmo desses projetos que vão estar mais próximos dessa população para a gente conseguir mostrar que existe e que é legal. Que você não precisa abdicar do estilo musical que a sua comunidade faz, que a sua família faz.
para poder participar desse mercado também. Tem muita coisa envolvida, mas eu acho que, a princípio, daria para falar um pouco sobre isso. Eu queria dar um recado e fazer uma provocação. Zulu, se você quiser falar, pode abrir o microfone e falar, interagir com o Túlio. Eu não sou uma ponte aqui de vocês, eu sou só alguém que tá por aqui pairando no ar. A minha provocação é a respeito de a música não é elitizada para o público. Quando a gente frequenta as grandes casas de concerto, de ópera e os lugares onde se toca essa música, a gente vê uma população majoritariamente classe média alta, não falo nem classe média porque o acesso cultural da classe média é diferente, né, a formação cultural, e branca. Mesmo que a gente enxergue ali no Teatro Municipal uma ópera no São Pedro com ingressos a R$10, gratuitos, Coro Jovem com ingresso gratuito, Coro Jovem do Estado, Coro Jovem de São José, OSESP fazendo turnês gratuitas, ainda assim o público que vai assistir esses concertos é um público classe A, é um público branco, pode ser. Então, eu queria entender um pouco melhor qual é o seu pensamento, porque eu não vejo a elitização no poder aquisitivo. Isso aí realmente, quando a gente fala de um setor que depende majoritariamente do governo para existir, não existe mesmo essa questão de os valores são inacessíveis. Mas a cultura que envolve essa formação, você está no centro de São Paulo e você vê uma Sala São Paulo, você vê um Teatro Municipal, que são prédios imponentes, e eles são cercados pela população pobre, pela população que é trabalhadora, pela população que faz com que essa cidade viva, mas essas pessoas não se sentem no direito de estar lá dentro, né? Então eu queria entender se o acesso para o público não é elitizado, o porquê que as pessoas trabalhadoras, as pessoas pobres, pretas, as pessoas moradoras de rua não conseguem se enxergar lá dentro, não conseguem acessar, por mais que tenham interesse ou curiosidade. Então, eu acredito que realmente parte essa falta da divulgação e essa falta de sensação de pertencimento, né? Porque como é muito distante, você não tem não é inserido na sociedade como outros estilos musicais, outras manifestações culturais que surgem espontaneamente, né? É algo que requer um certo grau de atenção, de conhecimento até, né? Para você poder apreciar. Então, eu acredito que como a gente não tem essa imersão de grande parte da população, as pessoas não se sentem pertencentes desse universo. Então, nesse sentido, eu acredito que talvez, do meu ponto de vista, seja uma barreira para as pessoas não chegarem. Porque eu lembro de uma aula que eu estava fazendo uma apreciação musical com os meus alunos. E eu levei um trecho da ópera Carmen. E eu era um dos coros finais. E eu estava contando, gente, essa cena, depois tal, ela vai encontrar com um amor dela que ela teve e tudo mais. Enfim, ela vai ser assassinada no final. E todo mundo falou assim, nossa, mas uma ópera conta uma história? E eu falei, gente, praticamente um filme, é um teatro feito ao vivo, com a trilha sonora cantada ao vivo, tocada ao vivo, com os diálogos todos acontecendo ao vivo. Então, eu acho que me fugiu a palavra.
essa falta de conhecimento do público, essa falta de ah, quando a gente intimidade do público com esse tipo de manifestação artística, causa essa certa distância. Então eu vou lá, eu não quero ir lá para ouvir alguém cantando alguma coisa que eu não vou entender nada e ficar dando uns gritinhos, como eu já ouvi pessoas falando. Você é cantor lírico? Então você é Ah, é isso? Você ganha para fazer isso? Não é, as pessoas não entendem que tem um texto, que tem uma história, que você vai ficar preso na história. Ah, muitas vezes, as pessoas às vezes nem sabem que tem uma legenda, que você vai entender toda a história, aquele contexto. Eu acho que então essa falta, por isso que eu falo desses projetos que possam aproximar essas manifestações artísticas da música de concerto da população que está mais distante disso, eu acho que esse é um dos caminhos para a gente não deixar essa arte morrer e também poder inserir novos tipos de público. Eu achei muito legal, se não me engano, foi ano passado, foi uma polêmica grande, que foi um grupo de funk, se não me engano, no Teatro Municipal. Não me lembro ao certo, mas eu lembro que teve uma polêmica sobre quem pode subir no palco do teatro ou não. Eu acho que nesse ponto você consegue trazer as pessoas para dentro do teatro com algo que já é mais palatável para elas. Mas eu acredito que quanto mais a pessoa se identificar, tiver intimidade com esse repertório, eu acredito que essa distância começa a diminuir e daí não seria mais uma repulsa entrar nesse local. É claro que realmente eu me lembro de ir assistir a ópera Catadores, não eram Catadores de Papel, esqueci, Homens de Papel no Municipal, contando a história de moradores de rua, né? E junto com Navalha na Carne, que foram divididas no mesmo dia. E assim, você ia assistir uma ópera falando sobre moradores de rua e você subia a escada do teatro desviando de vários moradores de rua. Então, e daí você vê pessoas extremamente bem vestidas chegando em carros extremamente caros para assistir uma ópera. Então, realmente, a gente tem que repensar também os espaços. Além de tudo isso, também repensar os espaços onde essas coisas vão ocorrer. Por exemplo, o nosso projeto, o Festival Ocidentes, é muito legal, porque leva essa música para lugares que não são tão comuns da cidade, da gente ouvir esse tipo de música. Então, finalizou uma missa, o público está na missa, e ele assiste um concerto de música sacra, ele entende por que daquelas peças, um pouco da história do compositor, você já quebra uma primeira barreira, né? E você tem essa oferta dessa expressão artística para pessoas muito variadas, porque você, ao mesmo tempo que a gente canta numa igreja que tem um grupo de fiéis com mais poder aquisitivo, com acesso a uma cultura diferente, a gente canta numa igreja de uma periferia que vai poder conhecer, que às vezes não conhece esse estilo musical. E vai ter esse primeiro encontro, esse primeiro contato com ela. Então, eu acredito que ir quebrando essas barreiras seria muito interessante se a gente tivesse na grande mídia pessoas que representassem essa arte, porque eu acho que além dessa questão, né, que você falou da imponência dos teatros, da forma como as pessoas chegam vestidas, eu acho que também tem essa falta de conhecimento e isso cria uma barreira muito grande, de você não querer ir assistir algo porque você acha que é chato e você não entende o porquê daquilo ser feito. Inclusive, uma dificuldade que a gente está tendo grande com os espaços é justamente esse dos parocos, dos missionários, entenderem que o que a gente está fazendo é uma coisa séria e, além de uma coisa séria, é um coro profissional, né? Não é um projeto, não é de forma pejorativa, mas não é um projeto de bairro, né?
É um projeto que envolve muitas dinâmicas, muitos processos para trazer um resultado que fala assim, ó, gente, isso aqui é possível, tá? No dia a dia, é possível estar dentro da sua igreja, depois da sua missa, com uma qualidade elevada, um trabalho bem feito, refinado. Então, né, inclusive a gente teve aquele problema no primeiro concerto, que foi de quererem colocar a gente para cantar céu aberto, num lugar sem nenhuma dinâmica própria para acontecer o concerto, porque as pessoas não esperavam que fosse algo tão bem trabalhado, bem estruturado, uma coisa não tão amadora, né? Eu queria saber da Zulu a mesma coisa. A Zulu, que trabalha trabalha em salão durante a semana, divide com aulas de música, divide com cantar em coro. Você enxerga o mercado inclusivo, um mercado que a gente pode saltar de braços abertos e olhos fechados, porque a nossa competência artística, a nossa formação dá conta da situação, ou não. É difícil imaginar viver de música sendo uma pessoa periférica, né, no Brasil. E se você... Vamos lá, vou fazer a mesma pergunta Estou fazendo as mesmas perguntas com outras palavras. Você, ou sei lá, sua irmã que trabalha com você, sem o contato com a música de concerto, sem o contato com a ópera, se passasse na frente do Teatro Municipal de São Paulo, com um cartaz lá de gratuito, se sentiria instigado e à vontade para frequentar esse espaço se você não tivesse um pouco de pertencimento ali, né, no caso como cantora? Isso te instigaria a procurar uma programação, a ir atrás de frequentar, ou mesmo em São José, e assistir ao coro jovem, ao coro sinfônico, à orquestra joseense? Então é isso. Como você enxerga esse mercado, se realmente é um mercado que está, como o Túlio falou, é um mercado que tem mudado, inclusive eu não lembro se ele citou, mas teve o Festival Ubuntu também, né, que deu muito protagonismo para as pessoas pretas, indígenas, pardas. Como é esse mercado no geral, na sua visão, Andressa? E se as construções, as visões e como isso chega para a gente fora do métier, se te instigaria a estar lá dentro, te instigaria a frequentar, a interagir com as pessoas que frequentam? Eu acho que o Túlio já falou tudo, né? Mas se, pegando esse final, né, se eu entraria, eu e minha irmã, se eu não tivesse nenhum conhecimento, eu não entraria, né? Porque aquilo eu acho que faz muito da cultura nossa, né? Se a gente cresceu ouvindo ou não. Que nem se fosse um samba, ou se fosse um show de rap, um funk, né? Porque isso já é mais acessível para a gente desde pequenininho do que uma música clássica, um concerto, né? Isso aí pra gente é um pouco longe. Então, se eu não tivesse o conhecimento, eu jamais entraria. Tanto que quando eu comecei a estudar, muita gente falou assim, nossa, mas por que você está estudando essa coisa chata? Você fica... né? Essa gritaria. Meu pai falava muito assim pra mim, você é o quê? Eu falei, pai, eu sou soprano. Então você fica assim, ó. Por quê? Essa zoação, né? Porque as pessoas não têm muito conhecimento. Tanto que até clientes minhas falam assim, nossa, mas você estuda para isso? Sim, a gente estuda, e muito. Tem faculdade disso? Tem faculdade disso. Então, faz muito da forma que é passada, né? A música erudita, ela sempre foi passada como algo caro para pessoas que têm condições, né? Então, e como algo chato também de se ver. Nossa, para que eu vou ver isso, coisa chata, não entendo, né? E eu acho que com o passar do tempo,
você vê o mercado, né? Por mais que não esteja mais tão grande assim, mas você vê que muitos estão conseguindo cantar, entrar, tendo seu espaço. Por pouco mais difícil que seja, não pela cor, mas acho que mais por financeiro mesmo, né? Se a gente pegar a realidade assim, financeira, quem tem uma condição melhor tem mais tempo para se dedicar, né? De você procurar professor, você fazer um cursinho, se você tá cara a tapa, opa, eu vou porque eu tenho condição. Diferente de alguns que não têm tanta condição financeira e que, né, tem que trabalhar em outro lugar para poder juntar dinheiro para ir num festival ou ir num que tem muito, como que fala mesmo? É, não é concurso, como é mesmo? Esqueci o nome. Aquela de Maria Callas e tal, sabe? Então, ter esse concurso, ter uma condição financeira. Então, isso eu acho que atrapalha muito mais do que a própria etnia, né? Porque hoje em dia está tendo muito mais aceitação, né? Até mesmo por questão de vozes, né? Se a gente pegar durante a história, Leontina Price, né? Ela foi uma das primeiras a ter um solo, a cantar a Ida, né? Num teatro incrível, e ela fez uma carreira incrível, abriu a porta para muitos cantores negros, né? Então, eu acho que, na verdade, o que peca mais é o financeiro, né? Para você poder realmente ter aula, de ir mesmo. Nossa, não tem problema, eu vou, né? Em vez de, tipo assim, não, eu tenho que trabalhar para ver se eu consigo me sustentar em São Paulo, ou me sustentar onde que for, pagar uma aula, pagar um masterclass. Eu acho que isso conta muito mais. Então, acho que é por isso que, às vezes, a gente não tem tanto reconhecimento ou talvez não tenha tanta oportunidade de estar em um palco ou estar fazendo tal coisa por causa disso, meu ponto de vista. Eu queria abrir Pode falar, tudo. Nesse ponto, é o que eu falei no início da minha outra fala, quando eu falei, né, que eu acho que a música de concerto ela não é elitista para quem assiste, mas eu sinto muito na pele que ela é muito elitista para quem faz. É o que a Zulu falou. É muito diferente alguém que não foi meu caso, mas que quer estudar música e não tem a situação, uma situação estável financeira para poder se dedicar a isso. Porque eu digo não foi meu caso. Porque no meu caso eu não comecei a estudar música muito cedo. Então, quando eu comecei a estudar música, eu trabalhava. Então, eu conseguia pagar minhas partituras, viajar para fazer, cantar em outros lugares, enfim, eu tinha essa possibilidade. Tem a questão da idade, que é uma coisa que pega muito, né? Então, eu já comecei a estudar muito tarde, já tinha uma idade que muitas pessoas já se formam. Foi quando eu comecei a estudar. Mas pelo menos tinha esse recurso, essa independência financeira para poder estudar. Mas e foi difícil, porque é diferente você ter que trabalhar 8, 10 horas por dia, chegar à noite e estudar o seu repertório, estudar a teoria, solfejo, participar de um coro, estudar uma ópera para cantar, montar personagem. Então, e você já trabalhou um dia inteiro com uma coisa que não tem nada a ver com música, que era o meu caso anterior. É muito diferente de alguém que começa a estudar piano com 4 anos de idade, 3 anos de idade, entra no método Suzuki. Aí você vê aquelas criancinhas fazendo uma leitura assim com 4 anos e com 10 anos ela já canta no coralzinho da escola e com 16 anos ela já passou pela muda vocal, ela já está finalizando o curso dela em algum lugar, já vai entrar na municipal, daí depois ela vai fazer um curso na Europa e ela volta. E assim, ela pôde ter esse tempo para descansar a voz, ela pôde ter esse tempo
para dedicar para o estudo dela. Ah, Nesse ponto, eu acho que é o porquê a gente vê muita gente marcada, a gente vê muita gente repetida nos palcos do nosso país. Porque e nesse ponto, eu acho que é o grande divisor de águas do porquê nós não temos tantas pessoas negras, pardas e indígenas no palco. Porque como a gente tem e entra naquela questão também da falta de divulgação dessa arte. Porque se você tem uma população que é negra, que era escravizada e foi largada, foi jogada de escanteio, literalmente, começaram a invadir popularizar os morros e as periferias das cidades, e essa arte ficou no centro. Então, essas pessoas que têm que trabalhar, tiveram que trabalhar e ainda têm que trabalhar para poder sobreviver, ela não consegue ter esse acesso e esse tempo de dedicação que toda área exige, né, não é só o canto. Toda área que você quer se especializar, tudo tem técnica, né, na vida, tudo você precisa fazer de uma forma que seja mais eficiente e eficaz para aquilo. Então, e na música, ainda mais na voz, que é o nosso instrumento, somos nós mesmos, você precisa desse tempo para você descansar o seu corpo, descansar a sua voz. Você precisa desse tempo para praticar, para estudar, para montar a personagem, para poder, ter essa imersão real dentro do que você está fazendo. E quando você mora num lugar que você não tem essa perspectiva, você pode até gostar, mas é muito mais difícil do que uma pessoa que tem acesso. Então a gente vê pessoas que chegam lá, negros que estão lá no palco, e eu acho que nesse caso financeiro também não é, né, definitivamente não é uma condição exclusiva do povo negro, indígena e pardo. A população branca também. Eu estou falando nesse caso do negro, porque a maioria, a gente vê muita a maioria da população negra não está na classe A, né. Então, a maioria da população negra não está na classe A. Então, a maioria está, nessa parte pobre da população que é a maioria da nossa população brasileira. Mas isso não é exclusivo dos negros. Os brancos também, que moram numa periferia, não têm a condição, só vai conseguir entrar nesse meio através de projetos sociais, que é a forma essa arte vai chegar até a pessoa, e ela vai ter que lutar muito. Ela vai ter que lutar muito para chegar. Então, tem a questão de você estar nessa situação e você vai ter que lutar demais, como a Zulu falou. Tem gente que chega, mas com um sacrifício talvez muito maior do que alguém que teve as condições favoráveis e financeiras para poder dedicar mais tempo para esse estudo. Então, se você tem aqui, daí falando do mercado, né, na nossa região, que a gente não tem nenhum projeto profissional, né, que pague para você que estuda e que tem um gabarito de profissional, você não tem nenhum projeto que vá pagar para você continuar estudando. Então você tem que, dividir o seu tempo para trabalhar num salão, para trabalhar num supermercado, dando aula numa escola. Eu tenho muitos amigos que cantam, mas trabalham na prefeitura, trabalham, num salão de cabeleireiro, num supermercado, numa oficina, e daí de noite troca de roupa e vai para o concerto, que vai cantar no concerto. Porque você não tem nenhum suporte, né, para sustentar a sua carreira aqui na nossa região e acredito que muita parte do nosso país. Então a gente fica muito dependente desses grandes centros, Rio, São Paulo, hã Minas Gerais, assim, em áreas mais centrais, Brasília, Manaus, alguns lugares que a gente tem teatros maiores, que são muito poucos no nosso país, e são os únicos lugares que realmente pagam para você ter a sua profissão. Então você estuda, assim como um médico estuda, assim como um engenheiro estuda, e muito além, porque a gente precisa se atualizar sempre, né?
Você precisa estar sempre se atualizando a cada novo papel, a cada nova obra que você recebe. Você vai ter que conhecer aquele personagem, você vai ter que fazer aquela leitura, vai ter que entender aquela música, vai ter que conhecer um novo maestro. Então, a gente está sempre em constante estudo, mas em contrapartida, não temos muitos lugares que oferecem essa oportunidade de você exercer a sua profissão recebendo dignamente por aquilo. Então, para você chegar nisso, infelizmente, você tem que estar nos grandes centros. E para você chegar nesses grandes centros, você precisa ter uma forma de renda para pagar. Então, se você tem uma família que consegue, ah, pelo menos, subsidiar a sua moradia, a sua alimentação, você consegue estudar numa escola no Rio, São Paulo ou fora do país e atuar, né, nesses grandes centros, ou você tem que participar de algum coro que vai te pagar algo que não vai, ah, ai, a palavra me fugiu. Não vai conseguir manter, né, suprir as suas, necessidades de moradia, de lazer, de alimentação. Então, por isso que eu vejo que, nessa questão do profissional, a música erudita, a música de concerto é muito elitizada. E muito também por essa falta de projetos, né, dessa falta de mercado espalhado pelo país, que é muito grande. Disso está muito concentrado em grandes casas, em grandes cidades. Então, quem é do interior e não tem uma situação, financeira, suficiente para poder te bancar, para você se dedicar integralmente ao estudo do canto, ao estudo do piano, ao estudo, seja lá qual for o seu instrumento, você pode conseguir, mas com um esforço gigante, gigante. Comentando sobre isso um pouco, tava as falas de vocês a respeito da formação, é uma coisa muito real, né? A gente, no Brasil, tem alguns poucos projetos de formação, muito concentrados em São Paulo, Minas, Rio e alguns outros centros, mas a gente ouve falar de muitos projetos famosos aqui, mas eu percebo, inclusive trabalhando com isso, que falta com que os profissionais que trabalham nesse projeto se interessem por cultura, por arte de verdade, e que os profissionais que estão dando aula tenham uma formação adequada. E às vezes não é nem culpa do profissional, às vezes a pessoa se formou no curso lá na Biboca e ele precisa trabalhar, e ele precisa pagar a conta também, e aí ele vai fazer o que ele sabe fazer e acaba gerando toda uma estrutura desestruturada, né? Então a gente tem esses projetos como uma grande boca de um funil, e aí cai lá um monte de jovens, e quanto mais vai afunilando esse caminho, menos vão sobreviver, né, a esse ponto, e os que sobrevivem geralmente são os que têm algum tipo de privilégio. E não tá errado, não estou falando um privilégio de uma forma pejorativa, mas você começa num projeto social, aí de repente o projeto social não é mais suficiente. E aí você vai prestar um conservatório em Tatuí, em São Paulo, em Taubaté, e aí você já tem que ter uma renda ali para você conseguir se manter nessa nova cidade, ou para você conseguir se dedicar ao estudo e não trabalhar. E aí você termina, aí você olha e fala, agora eu preciso de um professor especializado, ou eu preciso de um pianista com repetidor, aí isso funila um pouco mais, porque isso já é mais caro, até que, né, começa a gotejar e a gente vai vendo quem consegue sobreviver a essa estrutura, que não tem tanto a ver com talento, mas com condição. Então, eu vejo que no Brasil se copia um modelo europeu de como é que fala? Avaliação, mas a gente não tem uma estrutura europeia, né? Como
Túlio falou, quando foram libertos, que as pessoas foram jogadas e teve aquela política de embranquecimento, onde você pegou um monte de pessoa preta sem casa, juntou com um monte de pessoa branca sem casa e falou, e aí agora a gente tem aí uma população miscigenada, crescendo, sem nenhuma estrutura, sem nenhum tipo de suporte, apoio financeiro, governamental, nada. E aí você dá uma instrução básica da básica para que essas pessoas se virem no mundo há 100 e poucos anos, só que isso está acontecendo, então é muito pouco tempo para você conseguir olhar para trás e ver que as coisas mudaram. E essa estrutura, né, é uma estrutura de privilégios e o privilégio está muito ligado à classe, muito ligado à cor e muito ligado com a imagem que a gente quer exprimir de um tipo de repertório que a gente faz, que não é nosso de fato, mas a gente, vocês, eu, outras pessoas que estão nesse projeto e nesse universo, acharam alguma forma de se identificar com isso, né? Então, acho que é uma estrutura toda assim, você joga numa baciona, dá uma perspectiva muito básica, que não tem nada a ver com o que se é ensinado nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o que se é ensinado na Europa, que desde pequenininho você vem com uma obrigação de abrir um ouvido que é intrínseca às famílias. Então, ter uma vivência como a sua, Túlio, que tem um contato musical que exprime essa coisa de entender um refinamento de alguma coisa ali, entender uma estrutura musical, ou da Zulu, que o pai é sambista de estar na avenida, de estar relacionado com as coisas e de estudar de fato música, não é uma realidade muito comum na família brasileira, como é na família americana, por exemplo, estadunidense, né? Ou na família europeia no geral. Então, a gente quer avaliar e cobrar das pessoas como se a gente estivesse vivendo nesses países. E, além dessa estrutura, ainda tem a questão do mercado de trabalho, que lá existe um mercado de trabalho, né? Aqui a gente tem alguns ecos de algumas coisas, algumas casas tradicionais, algumas tentativas de assegurar trabalhos, mas é tudo muito complicado, né? Então, indo para esse lado da identificação social e indo para esse ponto de a gente ter uma identificação ou não com esse repertório, eu queria saber de vocês algumas coisas que a gente conversou bem por cima. O nosso tema do festival é a música sacra, barroca e clássica. Que a música sacra, barroca e clássica dentro do nosso festival, ela está totalmente voltada para o repertório europeu. Um repertório basicamente formado por compositores austríacos, alemães, italianos e franceses. Então, é um tipo de repertório extremamente tradicional e formal. Mas a gente, com essas pinceladas da modernidade, de trazer outras visões, de trazer um outro recorte social, a gente não pode esquecer que a gente passou por um período aí onde, acho que em 64 ou 67, a Igreja Católica autorizou que fossem feitas as cerimônias da missa nos idiomas dos países onde elas estavam sendo faladas. Então, o Brasil começou a ser feito em português, Estados Unidos em inglês e assim por diante. Então, a gente sabe que ao longo do tempo vai havendo algum tipo de abertura aí na igreja, sem contar a nossa evolução cultural, a nossa forma de agregar outras coisas. Então, eu queria saber como vocês enxergam esse desenvolvimento. Eu sei que a Zulu já fez algumas coisas e tem um interesse ali pelo repertório de negro spiritual,
que é um repertório que, espero não estar falando nenhuma bobeira, mas ele nasceu de uma necessidade das pessoas pretas americanas dentro das suas igrejas, das suas comunidades, se identificarem com Jesus, né? Então, é uma música sacra, é uma música religiosa que surgiu dessa identificação. E eu queria saber como vocês enxergam esse desenvolvimento aqui na América Latina, aqui no Brasil, essa abertura, não só tipo assim, nós sabemos que existe a missa afro-brasileira, a gente sabe que existe a missa criocha e outras coisas, mas como isso é acessado? É fácil, a gente ouve falar disso, a gente toca nisso, a gente tem acesso a essas partituras, a gente sabe onde está tocando esse som é tocado, ou ele fica só na esfera intelectual? Não só isso também, as peças as peças afro-religiosas. Qual a visão de vocês, né? Não colocando como uma imposição de pessoas pretas têm que conhecer esse repertório, mas vocês têm um acesso fácil a esse repertório? Isso é fácil de enxergar para falar estamos ganhando muito? Ou, na visão de vocês, aqui no Vale do Paraíba, isso ainda é uma realidade distante? Nossa, eu acho que é difícil, né? Que nem você falou, encontrar partitura. É muito difícil você encontrar partitura de Negro Espírito, então tem que comprar. Às vezes você tem que, dependendo da música que você quer, você tem que pedir uma autorização para ter a partitura. E também entra muito questão de um preconceito com certos tipos de músicas que a gente vai cantar, né? Que nem o ano passado eu cantei a Abaloyê, e eu vi que algumas pessoas já tiveram um pouco de preconceito. Nossa, mas música macumba, isso aqui, bababá, até a Estrela Lua Nova que eu fui cantar, algumas pessoas, nossa, mas é macumba, e não sei o que lá, e tipo, não, gente, não é, calma, né? Então eu acho que tem o Brasil, eu acho que tem muito preconceito em tudo, né? Em questão de muitas coisas. Então, certos tipos de repertório que você vai cantar ou você vai procurar, tem esse bloqueio, né? Esse bloqueio um pouco assim de aceitação e também de procura também, né? Nossa, eu acho que a Zulu tocou num ponto, assim, essencial, que é essa questão do preconceito. Eu nem tinha pensado nisso, mas agora me veio. Ah, infelizmente, toda a cultura africana foi demonizada, né? Então, tudo que vem dos negros foi demonizado. E, como eu disse no começo, eu sempre tive essa vivência dentro da igreja, de cantar na igreja desde pequeno. É muito engraçado um negro muitas vezes ter tido preconceito com isso. Até o momento que a mente ainda estava muito fechada nisso. Então, ter essa visão mesmo. Então, gente, isso aqui é macumba, isso não pode, isso é do mal. E sem ter nenhum conhecimento sobre, só por ouvir falar. Então, isso é um ponto muito triste, eu acho, da história, de a gente ter perdido, não ter tanto conhecimento do que realmente era feito aqui pelos povos originários do nosso país. Eu acho que um pouco como o Império Romano fazia de associar a cultura de onde eles invadiam a sua cultura para se fortalecer, que aqui não aconteceu, né? Eles suprimiram todas as outras culturas e impuseram a cultura europeia. É triste por a gente saber que poderia ter uma riqueza muito maior cultural. Enfim, de maneira geral, sobre muitas coisas da vida, eu acho que a gente poderia saber muita coisa de pessoas que viviam aqui e de pessoas que vieram para cá. Então, acho que se isso tivesse sido incorporado ao repertório, seria muito legal. A minha visão sobre a música clássica voltada ao repertório que nós fazemos, eu não tenho essa ligação, essa intimidade, por ser algo europeu e não ter veio de lá, né? Como a Amanda falou, é algo que veio, são compositores austríacos, italianos, alemães,
Até estranho, às vezes, você pensar que alguns deles poderiam ser muito preconceituosos, hã, em igrejas que foram realizadas essas peças, às vezes, pela primeira vez, são igrejas que foram construídas com o ouro levado do nosso país, com instrumentos, madeira levada do nosso país, então é até um pouco chocante pensar nisso, mas por eu ter tido essa caminhada dentro da igreja e tudo mais, eu tenho essa identificação com esse repertório por conta disso. Então é uma forma de eu fazer uma música que vai falar, hã, claro, né, toda essa música é baseada no cristianismo, então, que vai falar disso, de uma crença que eu tenho. Então, acho muito legal poder fazer a música erudita também voltada para algo que eu acredito. Então, a minha ligação com esse repertório é muito forte, mas por conta disso, não por haver uma identificação com uma matriz africana, indígena ou, legitimamente brasileira, mas pela questão religiosa, assim. Legal. Gente, a gente vai ter que encerrar, mas antes de eu pedir para vocês darem as considerações de vocês, eu queria abrir um espaço para o Miller, que não pôde estar com a gente hoje, ele por motivos de saúde. Já nos nossos primeiros concertos ele já estava sofrendo, coitado. E a gente teve que adiar essa gravação, inclusive pedir desculpas ao público, porque a gente teve que mudar a data por imprevistos mesmo, questão de saúde, questão de agendas. E eu queria abrir um espaço para ele poder falar um pouco sobre a perspectiva dele, desse repertório, desse universo e como ele se enxerga. E ouçam a voz dele, que é linda e super confortável e reconfortante. Olá, tudo bem? Eu me chamo Miller Ezequiel, eu sou cantor erudito aqui da cidade de São José dos Campos e eu vou contar um pouquinho da minha história como artista negro, cantor erudito aqui na cidade. Eu comecei meus estudos com 8 anos de idade num projeto da professora Miriam Machado Miller, da Escola MF Dom Pedro de Alcântara, no Cora Coral. E já era um projeto de canto coral, né? Então, eu iniciei já no canto coral, talvez seja por isso que eu gosto tanto dessa modalidade, né? E ao longo dos meus estudos, uma coisa que eu sempre percebi como cantor negro é que enquanto eu estava na periferia, no próprio Cora Coral, ou quando eu estava trabalhando no projeto Alegreto, eu sempre estive acompanhado de outras pessoas negras. Então, eu nunca me senti fora do contexto nesses espaços. Quando eu entrei no coro jovem sinfônico da cidade de São José dos Campos, com 16 anos de idade, foi quando eu tive um primeiro baque, assim, de que, nossa, talvez estranho, porque aqui eu me sinto um pouco diferente. Eu não sabia identificar na época o porquê, né? Afinal de contas, a gente vai descobrindo ao longo do tempo o nosso lugar dentro desses espaços, né? E mais velho, quando eu comecei a trabalhar com a música erudita em si, eu comecei a ver em muitos momentos que eu era o único negro, ou eu e mais 3 pessoas, em um grupo de 50. Então eu comecei a abrir esse olhar, né? E sempre senti uma certa solidão, assim, que eu acho que é muito comum às pessoas negras, né? E isso é curioso, porque hoje a gente tem o dado de que 56% da população brasileira é negra. Nós não somos minoria. E nos espaços que eu frequento, quando eu estou executando música erudita, 90% das pessoas o tempo inteiro são pessoas brancas, né? Então, é um fato curioso. E vendo como a música me influenciou no meu desenvolvimento pessoal ao longo desse tempo, todo esse tempo, né? Eu vejo que é uma coisa que tiraram, né? Tiraram da gente o acesso. A população negra, ela não é minoria em número, ela é minoria na quantidade de acesso que nós temos. Foi por sorte que eu comecei a estudar música, foi por sorte que eu comecei a estudar música erudita. E o tanto que a música erudita
conseguiu me ajudar com outras coisas da minha vida, não tem precedentes. Existem vários estudos que provam que o estudo da música ajuda com muitas outras questões sociais, questões cognitivas, e o desenvolvimento cultural, capital linguístico que a música erudita proporciona, não dizendo que é a única que proporciona isso, mas ela proporciona grandes evoluções pessoais. E eu olhando, e eu percebo e sinto pena desse tipo de música, desse tipo de estudo, do estudo da música em si, não exclusivamente da música erudita. Ela é retirada. O negro da periferia geralmente não tem acesso, porque é elitizada. E por mais que nós hoje estamos discutindo como resolver muitas questões ligadas à escravatura ou aos problemas gerados para os povos originários, a gente está muito longe de chegar a uma conclusão de como resolver essas questões, de como dar acesso à cultura, de como dar acesso à educação, visto que durante todo esse tempo o que aconteceu foi a gente retirar desses povos o direito de ser um cidadão pleno, né? Porque hoje a gente tem muitas discussões assim que às vezes destoa do principal. A gente tem gente discutindo ou não se há racismo. Isso em pleno 2023, sabe? A gente passou por um governo que validava muitos questionamentos que não deveriam ser questionados. Ou, na verdade, tudo deve ser questionado, mas não da maneira como era questionado. Mas eu acho que isso faz parte do desenvolvimento como país. Somos um país muito novo, um país que está descobrindo os verdadeiros problemas que a escravidão, os 400 anos de escravidão trouxe, o que a exploração trouxe, o que essa cultura baseada na exploração degradou culturalmente a nossa sociedade, né? É claro que isso é uma discussão que vai gerar muitos assuntos ainda. E talvez não seja a minha geração, mas enfim. O que eu vejo na evolução desse tempo que eu estudei música desde os 8 anos de idade até agora é que projetos como o próprio Coro Jovem Sinfônico ou projetos como os corais nas escolas dão acesso às pessoas a entenderem, né? A entenderem o que é estudar música, a ter acesso a entender a arte como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo. E hoje, apesar de ainda ter mais pessoas negras estudando, pessoas negras que eu admiro, ainda é muito pouco, né? Como eu falei, na sociedade brasileira 56% das pessoas são negras. E por que não há maioria das pessoas negras em todos os lugares que eu adentro, né? Que eu trabalho com a música clássica? Em outros lugares também, mesmo em banco, mesmo em bairros mais ricos, você não encontra. Aí as pessoas têm a falsa sensação de que os negros não estão lá porque eles são minoria. Não, nós não somos minoria. Ok? É claro que existem vários outros motivos pelo qual o negro não tem acesso à questão artística, quando a gente fala da música erudita, especificamente. E aí há um outro tipo de fenômeno que surge disso, que é uma certa marginalização, né? Como a arte, querendo ou não, ela é do ser humano, ela é uma ferramenta para a gente se expressar. E acaba surgindo outros tipos de arte, outros tipos de música que essas pessoas precisam fomentar, se expressar, né? E que muitas vezes também sofre um preconceito porque não é uma música elitizada, não é uma música boa, mas a gente precisa discutir também o que é uma música boa, né? Mas, enfim, voltando só à questão do canto erudito, acredito sim que nós estamos melhorando dentro no cenário geral a passos de formiga, mas pelo menos está indo, estamos caminhando, né? Hoje em dia, poder cantar com 3 pessoas negras ou autodeclaradas negras, não que tenham ascendência,
é espetacular para mim, porque já teve grupos de 50 pessoas que eu era o único negro e muitas pessoas ainda me tiram desse lugar. Me falam que eu não sou uma pessoa negra. Isso é discussões para outras coisas, mas eu sim sou uma pessoa negra. E eu vejo um cenário melhorando, mas a passos de formiga. Espero que a gente consiga superar todas essas discussões e não superar ou estar pronto para as próximas, né? E que a música clássica ela chegue às pessoas não mais elitizada, mas sim como mais uma música que a gente pode desenvolver, que a gente pode praticar, que a gente pode subverter, por que não? Porque a arte é isso, a arte ela é história, a arte ela é concreticidade, a arte ela faz parte de tudo, né? E apesar da música clássica hoje em dia a gente ter essa sensação de que ela é uma música praticamente europeia, porque toda a nossa cultura praticamente veio da Europa, a gente tem desenvolvimento artístico já mesclados com a cultura brasileira. A gente tem, dentro da cultura brasileira, cultura africanas que misturam a sua sonoridade. A gente tem bastante disso, a gente tem uma sonoridade muito rica. E através disso a gente consegue fazer um panorama de como a cultura se desenvolve. A gente precisa dar acesso para que as pessoas consigam perceber isso. Consigam perceber e conhecer os nossos compositores, conhecer a nossa música. Então, é uma discussão muito grande, muito grande. Espero que vocês tenham conseguido entender mais um pouquinho do que passa pela minha cabeça, que é um pouco confusa, mas é isso daí, tá certo? E espero que vocês estejam gostando do festival e aproveitem bastante, tá bom? Obrigada a vocês, obrigada ao Miller, que não pôde estar com a gente nesse momento. E eu gostaria de seguir para as considerações. E como considerações, eu queria deixar uma pequena reflexão para vocês, que quais são os seus sonhos, né? Às vezes, não só eu e a Zulu, que a gente tem mais intimidade, mas outros amigos, a gente para conversar e numa hora a gente está postíssimas a largar tudo e fazer música, e na outra a gente fala, não, é loucura, vou trabalhar com uma coisa normal, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho casa, e a gente sabe que a gente vive um momento político muito delicado, um momento financeiro muito delicado, e eu queria uma reflexão sincera a respeito disso, né, sobre sonhos, e não sonhos só assim pessoais, tipo, eu, Amanda, quero ser solista no teatro, sei lá, La Scala de Milão. Mas enquanto força, enquanto união, enquanto população, como vocês enxergam as pessoas pretas no meio da música de concerto, no meio da ópera, no futuro? Né? Não deixo aqui um pensamento de daqui 5 anos, 10, 20. Não, no futuro. Como vocês gostariam que estivessem vocês fazendo parte ou não desse futuro? Futuro, olhar para qualquer coisa, qualquer tipo de arte, qualquer tipo de área profissional, né? Qualquer profissão, e não importa se a pessoa é negra, parda, indígena, ah, uma pessoa trans, homossexual, bissexual, enfim, todas as diversidades que nós temos, que as pessoas possam simplesmente, quando crianças ou adultas na terceira idade, olhar para isso e falar assim: legal, quero fazer e poder fazer. Então, pessoas possam, né, entrar em qualquer espaço, sentir a vontade para entrar em qualquer casa de ópera, enfim, qualquer lugar, qualquer teatro. Que essas barreiras que a gente conversou hoje não existam mais. E, além disso, o que eu gostaria muito, é algo que eu prezo e espero que algum dia ainda consiga fazer, e esse festival é uma semente disso, é uma semente que está sendo plantada, né? É um start, como a Amanda falou do Festival Ubuntu, são sementes que estão sendo plantadas para a gente conseguir difundir mais a arte erudita pelas nossas cidades brasileiras.
que o interior dos estados também tenha um mercado, que esse interior também possa abrigar e acolher os profissionais que eles se formam, porque não é todo mundo que quer sair da sua cidade. Por exemplo, eu sou um desses, que eu não quero sair da minha cidade, eu gosto da minha cidade, gosto de morar na minha cidade. Ah, então, e atualmente, se eu quero fazer, como a Zulu falou, se eu quero participar de uma masterclass, se eu quero entrar em algum, fazer alguma ópera, fazer alguma prova com algum professor que tenha um pouco mais de influência no mercado, eu vou ter que ir para São Paulo, eu vou ter que ir para o Rio, eu vou ter que sair da minha cidade, me deslocar. E se eu quiser manter uma carreira em alguma casa de ópera, numa sala São Paulo da vida, em algum lugar que faça essa música, eu não vou poder fazer isso na minha cidade, porque na minha cidade não tem um projeto que acolha os profissionais. Então, é até uma briga aqui, uma coisa que a gente sempre discute entre os amigos tabatianos ou os amigos da região do Vale que estudam aqui no conservatório da cidade. É uma cidade que tem um conservatório já com uma história gigante, onde muitas pessoas boas estão cantando, tocando aí pelo mundo, e uma cidade que não tem um coro profissional, uma cidade que não tem nenhum projeto que contemple esses estudantes. Nós temos uma orquestra, né? Que contempla com bolsas, né, os estudantes, eles podem praticar e receber, como a gente falou, não é o suficiente para viver, mas ainda tem esse início. Temos uma banda sinfônica, os 2 projetos têm altíssima qualidade, um nível altíssimo, mas não temos nenhum projeto profissional, né, que poderia acolher os moradores da cidade, os moradores da região, que assim como a escola acolhe, né? A gente tem, isso já é um ponto muito legal. A gente tem uma escola que engloba as 4 áreas da arte, que é gratuita, então que as pessoas da cidade, algumas pessoas da região podem vir se formar, ter essa formação embasada, bem fundamentada, mas em contrapartida se formam, sei lá, dezenas de músicos, bailarinos, pintores e, enfim, atores. E para onde eles vão, né? Aí você se forma, você tem toda a sua bagagem de conhecimento e não tem um mercado de trabalho. Então você vai ter que ir para São Paulo junto com centenas de outros jovens que vêm do Nordeste, vêm do Sul, vêm de Minas, vêm do Centro-Oeste, vêm do Norte, para disputar a socos esse pequeno mercado que é só uma amostrinha grátis do que pode ser. Então, acho que o meu maior sonho é esse, que a gente consiga, num futuro, e eu espero que breve, difundir, ter casas menores no interior dos estados, para que eles possam acolher esses jovens que se formam e que não querem morar longe das suas famílias, não querem ter toda esse desprendimento, esse desapego das suas origens ali, para poder. Então, é difícil você amar uma arte, estudar para trabalhar naquela arte e não ter um mercado na sua cidade. Então, você tem que ir para outro lugar, largar todas as suas origens, tudo, para poder. Então, é o que a Amanda falou, né? É aquele momento assim, vou largar tudo e vou para São Paulo, aqui no nosso caso, né? Que é o lugar mais próximo, vou para São Paulo e vou dar o sangue para trabalhar com o que eu amo. E ao mesmo tempo você pensa, nossa, mas assim, é uma vida inteira deixada, né? São todas as minhas origens, é tudo, é minha família, meus amigos, minha casa, meus animais, é tudo. E eu não posso trabalhar na minha cidade, então, com o que eu amo, com o que eu gosto. Então, acho que o meu maior sonho é esse, que isso possa ser difundido e que no futuro a gente possa ter mais polos de mercado de trabalho espalhados pelo Brasil. Bem,
O que eu espero para o futuro, que a música ela seja valorizada, não seja vista apenas como algo, vamos colocar alguém para fazer um show e depois descartar. Compreender que a música ela vai muito além de uma simples apresentação, né? Ela é uma profissão que leva tempo, leva estudo, e muitos se dedicam uma vida inteira apenas para trazer um pouco de alegria, um pouco de divertimento para muitos. Então a gente acaba se dedicando, né, deixando de fazer muitas coisas para levar uma apresentação linda para muitas pessoas. E que infelizmente se acontece alguma crise, alguma coisa, a cultura é simplesmente desprezada. Então, eu espero que no futuro as pessoas compreendam que a música, o teatro, não é apenas divertimento, mas é uma profissão que sustenta muita gente, muitas pessoas, que abre a oportunidade de muitas coisas, né? Tanto intelectualmente como você se ver em algo que nunca imaginou. Você foge um pouco da sua própria realidade. Que se a gente pegar aí pessoas que tinham de tudo para estar nas drogas, ou talvez na cadeia, ou vai saber, né? Porque a realidade de muitos não é bonita. E a música, a arte, o teatro faz com que você veja uma forma de fugir. Tipo, opa, eu sou alguém. Eu não sou isso que a sociedade quer que eu seja, que diz que eu sou. Eu sou muito mais. E no palco eu consigo mostrar o meu valor. Então, que as pessoas possam enxergar esse valor que cada pessoa tem. Que a música seja valorizada. Não apenas tocar para ter só. Ah, tá muito silêncio, deixa eu colocar uma musiquinha. Não. A música, ela transmite o que a gente realmente sente. Como uma poesia, né? Você vê pessoas que escrevem, né? Escritores, eles colocam os seus sentimentos. Então, a gente, quando canta, pessoas quando toca, pessoas quando está se apresentando, coloca o seu melhor. A gente né, fica nu na frente do público e mostra o que a gente realmente é em cima de um palco. Então, que isso seja valorizado. E que nem aquilo que o Túlio falou, né? Que haja mais emprego. Não ir apenas para São Paulo, ou Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas que tenha uma estrutura em cada cidade para que a gente possa trabalhar, né? Levar isso, mostrar a nossa grandeza, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa dedicação para várias pessoas. Então é isso. Ai, gente, eu só queria agradecer muito, muito, muito. Rendeu muito essa conversa. E eu fico muito feliz de trabalhar com vocês, de ter vocês na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Agradecer a todos que assistirem a essa roda de conversa, né? Essa mesa redonda nossa. Agradecer ao Miller, que mesmo não estando aqui com a gente, vai deixar um recado para a gente e esteve na preparação desse momento. E é isso. Eu espero que esses sonhos, que essas considerações se realizem. E uma ótima noite. E é isso aí.